Se você acompanha o mercado financeiro, se você tem dinheiro investido via Bolsa de São Paulo, certamente você está sabendo que a Bolsa de São Paulo está na sua alta histórica, passou dos 170 mil pontos. Em janeiro de 2026, os índices estão subindo feito um foguete. Isso gera uma certa euforia. É uma coisa muito boa, parece tão boa que não pode ser verdade. Cedo ou tarde vai ter uma correção. Parece que vem uma pancada por aí para compensar tudo. Você não ficou com essa sensação? Você lembrou de dezembro de 2019? Você tinha dinheiro investido em dezembro de 2019? Algo parecido estava acontecendo. A Bolsa de São Paulo estava subindo rapidamente, o que veio no começo de 2020. A crise da pandemia do coronavírus foi uma correção fortíssima e depois teve a correção da correção, porque na sequência de circuit breakers, poucas semanas depois, as bolsas ao redor do mundo se recuperaram rapidamente e existe essa gangorra emocional dos números e das sensações que mexem com os investidores. Eles podem ser novatos, eles podem ser experientes, eles têm que saber lidar com isso. E isso não acontece só nos investimentos, acontece na vida pessoal das pessoas também. Vamos supor que você acabou de receber uma promoção ou recebeu um aumento no seu salário. Provavelmente você pode ter se perguntado, será que isso vai durar muito tempo? Será que não vão me mandar embora dentro de alguns meses? Ou vamos supor que você conseguiu arranjar uma namorada e aparentemente ela é muita areia para o seu caminhão. Você fala, não, com certeza isso não vai durar muito. Ou a pior das situações, quando você é promovido e para compensar você perde a namorada, não existe esse encucamento, essa angústia, essa ansiedade de você não poder comemorar uma coisa muito boa que acontece na sua vida porque vem aquela sensação da compensação e que algo ruim vai acontecer. Se você sente isso, se você passa por isso, deixa eu te dar uma notícia boa. Você não é a única pessoa que tem esse tipo de sentimento. Esse é um sentimento muito comum na humanidade, enraizado depois de milênios e milênios de história. Antes da invenção da agricultura, o ser humano não tinha capacidade de estocar alimentos. Ele era basicamente nômade, ele era um caçador. Todo dia os seres humanos tinham que sair das suas cavernas, por exemplo, para providenciar o que eles iam comer ao longo daquele dia, ou coletando frutos ou caçando animais. E por vezes se caçava um animal de grande porte, mas as pessoas não tinham como comemorar, porque a carne tinha que ser consumida rapidamente. A carne ela era perecível, ela não durava muitos dias. Além do mais, se você tivesse uma caça excelente, surgia aquele medo da tribo vizinha vir guerrear com você por essa porção de carne, por exemplo. Então, as pessoas não tinham o hábito de comemorar coisas boas, porque elas estavam sempre pilhadas em estado de vigilância. A vigilância é necessária, mas ela não pode roubar o prazer da vida que a humanidade levou milênios para conquistar, o direito de celebrar os excedentes, a acumulação de coisas boas. E uma invenção muito recente na história simboliza isso, que é a geladeira doméstica, a geladeira elétrica. Ela só foi desenvolvida nos Estados Unidos no começo do século XX. Isso foi hoje cedo para a história. A história é muito maior do que isso. Por muito mais tempo o ser humano esteve privado das coisas boas da vida do que aconteceu recentemente, quando ele pôde acumular, pôde comprar carne no supermercado e dependendo do freezer, essa carne pode ficar vários meses estocada. Só que a gente ainda não se acostumou com essa ideia de bem-estar contínuo, porque a gente foi programado para se defender das perdas ao invés de comemorar as conquistas. Porque as perdas em potencial podem ser decisivas, podem acabar com a vida das pessoas. Mas os ganhos, eles são de pequena monta geralmente. Então, até hoje, para a maioria das pessoas, a dor da perda é maior do que o prazer da conquista.
A psicologia moderna chama isso de aversão à perda. E no caso daquele emprego que a pessoa tem a promoção, tem um aumento de salário, ela tem a síndrome do impostor, ela tem medo de ser desmascarada, ela não acredita nela mesma que ela é capaz, que ela é merecedora, então ela sente isso, e isso também precisa ser combatido racionalmente, porque em cima disso tem o elemento cultural, as frases de efeito que complicam a vida das pessoas. Frases do tipo: a vida cobra, nada dura para sempre, tudo que sobe desce. Isso pode ser verdade, mas quando vai descer, em quanto tempo vai durar, quem vai saber? Poucas pessoas sabem, poucas pessoas podem afirmar o que vai acontecer no dia seguinte. E na verdade, ninguém tem essa capacidade preditiva. Então, a gente precisa aprender a saborear os momentos de conquista e evitar que a ansiedade, que a angústia roube esse momento da gente, porque se alguma coisa ruim acontecer lá na frente, então vamos deixar para sentir isso, para sofrer isso lá na frente. A gente não precisa sofrer por antecipação. Os filósofos antigos já lidavam com essa temática. Se você ler as Meditações de Marco Aurélio, o tempo todo ele vai te lembrar que essa vida vai acabar um dia e isso vai ser mais rápido do que você imagina. O mesmo podemos falar de Sêneca, que escreveu sobre a brevidade da vida. Mas sobre essa história do medo de perder as conquistas, nós podemos nos espelhar num filósofo radical, Diógenes de Sinope. Ele teve uma infância, uma juventude muito boa. O pai dele era cambista, cuidava do trânsito das moedas na Grécia Antiga. E o pai dele foi pego fazendo uma transação falsificada. Então a família foi banida da cidade e Diógenes se mudou para Atenas. Em Atenas, ele não era mais uma pessoa rica e abastada, ele era um mendigo. Ele aprendeu e desenvolveu a sua filosofia com poucas posses. Ele morava num barril na praça do mercado de Atenas. Ele tinha uma lanterna apenas, na qual ele transitava por aí procurando pessoas honestas durante o dia. O desapego dele pelos bens materiais era notório. Certa vez, a pessoa mais importante daquela época, a mais poderosa, Alexandre o Grande, foi conhecer Diógenes. Ele estava deitado tomando sol e ele disse o seguinte para Diógenes: peça-me o que você quiser que eu vou te dar. Então Diógenes falou: você pode me dar uma licença, por favor, porque eu estou tomando sol e você está fazendo sombra. Diógenes vivia bem com muito pouco. Ele andava por aí pedindo esmolas para as estátuas na cidade de Atenas. E as pessoas perguntavam: por que você faz isso? Ele respondia: eu estou treinando para receber as negativas. Estou treinando para lidar com a indiferença das pessoas. Porque quando eu pedir esmola para uma pessoa de verdade e ela me falar não, eu não vou sofrer tanto. Mas por que eu citei Diógenes nessa conversa? Sempre que acontecer uma coisa muito boa para você, você precisa se perguntar: isso aqui que eu acabei de conquistar é legal, mas será que eu vivo bem sem isso? Então eu ganhei uma promoção no trabalho, meu salário aumentou. Mas eu poderia viver bem mesmo sem essa promoção, mesmo sem esse salário? Será que a minha vida depende exclusivamente desse emprego que eu tenho? Ou eu consigo me virar bem mesmo sem esse emprego? Essa namorada que eu arranjei é muito legal, é mais do que eu pedi, ela é uma pessoa realmente especial, mas será que eu consigo viver bem sem ela? Eu preciso saber viver bem sem ela, porque de repente ela pode me abandonar de fato e a minha vida vai continuar. E por fim, é legal quando a bolsa sobe, quando o seu patrimônio se valoriza rapidamente. Isso é bom também, não precisa negar isso. Mas você precisa se perguntar: será que você vive bem mesmo se a bolsa andar de lado, mesmo se a bolsa tiver um ciclo de baixa prolongada? E o questionamento mais importante para os investidores, inclusive de fundos imobiliários: será que você tem uma estratégia perene capaz de lidar bem com ciclos de alta e ciclos de baixa da bolsa de valores? Será que você tem filtros bem ajustados para poder fazer uma pré-seleção de ativos geradores de renda passiva, por exemplo?
Pense na bolsa de valores como uma geladeira onde você pode acumular ativos. Você não precisa conquistar o ativo e se desfazer dele na sequência, como se fosse uma carne apodrecendo no tempo das cavernas. Você pode estocar esses ativos. E você pode comemorar quando você compra esses ativos com desconto, quando você consegue comprar mais com menos. Aliás, é quando isso acontece que você consegue avançar na geração de renda passiva. Isso acontece mais nos momentos de crise, nos ciclos de baixa, do que nos momentos de alta, onde os ativos tendem a ficar mais caros. Dessa forma, para combater a ansiedade sobre o medo de perder as coisas que você já conquistou, uma solução é você ter desapego sobre essas coisas. O desapego pela casa própria. É legal ter casa própria, mas você consegue viver bem sem uma casa? Diógenes vivia bem sem uma casa própria. Ele morava num barril, na Praça de Atenas. É legal ter uma esposa, ter filhos, mas você precisa saber viver mesmo sem uma família. E sobre a bolsa de valores subindo feito um foguete, não se deixe ser pego pela euforia, porque nada dura para sempre. Haverá uma correção cedo ou tarde. Quando isso vai acontecer, ninguém sabe. Então, se você tiver desapego em relação ao seu patrimônio, você não vai se desesperar se houver uma correção para baixo. O mais importante é preservar a capacidade de acumulação de ativos. Os ativos financeiros que geram renda passiva, eles não pesam nada na sua mochila, eles não pesam nada na sua garagem. Você pode carregá-los para onde você for. Então, ajuste os seus filtros para saber até onde você pode comprar ativos nesse momento de alta. Ajuste também o seu balanceamento de carteira, baseado numa boa diversificação. Quantos por cento você pode ter em cada classe de ativos? Quantas classes de ativos você vai ter na sua carteira? Essas são perguntas importantes se você criar uma estratégia e balizar ela como se fosse uma lei para você mesmo. Isso vai tirar a sua emoção do jogo e fará o seu lado racional assumir o leme desse barco. Já falei demais para uma edição do Filosofando. Eu agradeço você que me acompanhou até aqui. No mais, um grande abraço e até a próxima.